Olá, sou Maria Helena Luciana Santos, graduanda do curso Segunda Licenciatura de Letras Português. Tenho como tutora Lucinéia Rubio Novaes. Hoje irei abordar sobre o meu estágio supervisionado da Uniaselv, no qual, em épocas de pandemia, aconteceu à distância. Então, iremos abordar o tema a formação e a capacitação docente e seus múltiplos olhares. Esse é o tema que veio abordar o meu estágio supervisionado, no qual, na atual conjuntura de isolamento social, o ensino à distância se fez necessário e presente nas instituições escolares do Brasil e no mundo. Com este olhar e essa nova visão de educação, foi de grande importância para refletirmos o papel do professor, no qual foi de suma importância. Sobre o perfil do professor na atualidade, mostram que, além da teoria, precisam pôr à prova seus conhecimentos pedagógicos e metodologias inovadoras associadas à sua prática. Caso contrário, serão meros repetidores de conhecimento, no qual conhecemos o professor como esse ser capaz de pensar, ser o facilitador inovador deste conhecimento. Dessa forma, percebe-se a importância na formação de um professor reflexivo pesquisador, para a formação de um profissional capaz de analisar sua própria prática, através dessa análise, aprimorar suas práticas pedagógicas, no sentido de formar cada vez mais pessoas capazes de pensar, formar para o pensamento e não simplesmente para a recepção de informações. Na fundamentação teórica foi abordados alguns teóricos, e os principais dele, Maurício da Fichte, Adelaar Eigemuli, a LDB, e jamais poderia deixar de citar o Paulo Freire. Para novos tempos é necessário um professor inovador, que se reinvente a todo momento, se capacitando para estar apto para administrar suas aulas, valendo-se do uso das tecnologias e o seu planejamento, contribuindo e assumindo assim um compromisso com o aprendizado dos discentes. Sobre o perfil desse professor, na atualidade, mostra que, além da teoria, precisa pôr à prova seus conhecimentos pedagógicos e metodologias inovadoras associadas à sua prática. Caso contrário, serão meros repetidores de conhecimento. Dessa forma, percebe-se a importância da formação do professor reflexivo pesquisador para uma formação de um profissional capaz de analisar sua própria prática. Através dessa análise, aprimorar suas práticas pedagógicas no sentido de formar cada vez mais pessoas capazes de pensar, formar para o pensamento e não simplesmente para a recepção de informações. Segundo estudo, os professores possuem conhecimentos teóricos, porém na prática procuram repetir métodos arcaicos, precisam estar aptos às novas mudanças, sejam elas profissionais ou tecnológicas. De acordo com Adelaar Eigemuli, ele relata que de nada adianta as boas ideias, os bons planejamentos, se não forem percebidos na prática. Na educação, em grande parte, isso depende dos professores. É neles que reside a esperança da transformação. No entanto, é também neles que contamos com as grandes fragilidades na contemporaneidade. Então, sobre esse professor na atualidade, mostra que, além da teoria, é preciso pôr esses conhecimentos pedagógicos, essa metodologia inovadora associada à sua prática, fazendo uso dessas tecnologias, principalmente nessa época de pandemia, que foi um ano atípico para a educação de todo o nosso país, digamos assim, mundial. Abordarei sobre essa vivência do estágio, como decorreu esse estágio. Então, foi de grande valia para mim, enquanto profissional da área da educação, me redescobrir enquanto professora, principalmente essa professora pesquisadora, usando essas tecnologias, sempre buscando fazer a diferença na sala de aula. Então, esse estágio veio a somar com a minha prática. Então, a inovação deve ser a regra e a prática rotineira, seguida de um bom planejamento na profissão do professor. Não se torna um professor do dia para a noite.
além da vocação, exige uma formação, uma preparação para chegar à sala de aula, estar apto a mudanças. Com esse olhar e essa nova visão de educação, foi de grande proveito para a formação profissional enquanto educadora. Finalizando esse slide, gostaria de abordar nas considerações finais o resultado que cheguei com essa pesquisa. Então, foi observado que essas mudanças estão ocorrendo no sistema educacional de todo o mundo e que serão profundas, de paradigmas, e esse processo inicia-se com a postura do professor reflexivo, do professor pesquisador. Esse novo papel do professor nesse contexto será muito mais abrangente do que já foi em toda a história da educação do nosso país. Ele tem que ser organizador das aprendizagens, mediador do conhecimento, digamos assim, facilitador. Para desempenhar esse novo papel, ele também precisa ampliar sua visão de mundo. Não lhe basta conhecer apenas o conteúdo disciplinar a que se propõe, mas também o contexto em que ele está inserido, numa visão globalizada e contextualizada. Para finalizarmos a nossa apresentação, deixo aqui a citação do Paulo Freire, também que é um dos teóricos que fundamentou a minha pesquisa, que ele diz assim: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo procurando, continuo buscando, procurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para contrastar e constatando. Intervenho, intervindo. Educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Freire, 97, página 32. Portanto, cabe ao professor conceber esses conhecimentos, a sua prática pedagógica e carregada dessa intencionalidade, trabalhar assuntos diferenciados na sala de aula com seu aluno. Então, quando Paulo Freire aborda a questão da pesquisa e do ensino, ele diz que um depende do outro, um deve andar junto com o outro. O professor tem que ser esse pesquisador. Quando ele pesquisa, quando ele automaticamente ele está fazendo essa reflexão da sua prática. Então, ele está se autoavaliando enquanto profissional da educação. Então, ele automaticamente ele vai rever novos métodos, novas práticas para estar atuando na sala de aula. Então, aqui ficam meus agradecimentos à minha tutora e ao meu coordenador do Polo de Goianésia do Pará. Sou grata a essa instituição de ensino, a Uniaselv, sempre está inovando, procurando metodologias inovadoras para que nós, enquanto acadêmicos, possamos pôr em prática quando estivermos em sala de aula.